Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Ju, e esse é o canal Vida e Sensitividade, e aqui a gente fala, sobre astrologia, zodíaco, a gente fala sobre questões de espiritualidade, de sensitividade, de conexões com o mundo espiritual. Muito obrigado para você que já está inscrito no meu canal, para você que já fez a sua inscrição, já ativou o sininho das notificações, para você que já comentou, que já curtiu. Quero agradecer muito a vocês, e para você que está chegando agora, já faça a sua inscrição, ative o sininho das notificações. Tem muito vídeo ainda que vai chegar no canal, já tem bastante vídeos aí para você ver, tá? Curta, deixe seu comentário, compartilhe com pessoas que também gostam desse tipo de assunto, tá? E ajuda esse canal a crescer. É um canal novo, então ajuda esse canal a caminhar aí, a crescer, trazer assuntos interessantes para vocês. Hoje, gente, eu queria fazer um vídeo falando para vocês a respeito de como o meu dom já foi usado muitas vezes dentro da igreja. Quero explicar para vocês a respeito da minha fé, do berço em que eu cresci, que é o berço cristão católico, tá? E como que esse dom da sensitividade, que é um dom que me acompanha desde criança, foi usado também já dentro da igreja, E também como foi a relação das pessoas da igreja com relação a essa minha sensitividade, essa minha sensibilidade, essa minha conexão espiritual que eu tenho, como que as pessoas encararam e como que eu tive que lidar com isso, tá? Dentro da igreja. Então, gente, como eu já falei para vocês no primeiro vídeo do canal, eu descobri esse meu dom, da sensitividade, essa voz que fala comigo desde criança, essa questão de ver espíritos, essa questão de sentir coisas desde criança, tá? E quando eu estava adolescente, que eu comecei a ter aquela fase de leitura e tudo, eu comecei a ler, a querer estudar e ler para entender o que acontecia comigo, E nessas questões de estudo, eu comecei a realmente versar sobre vários assuntos: kardecismo, budismo, islamismo, as questões até das religiões afro, enfim, para entender, o que era essa questão espiritual, para entender aquilo que acontecia comigo, porque mesmo eu usando isso de uma forma boa, para ajudar pessoas, a gente que tem essa questão espiritual, você sempre acaba esbarrando com uma certa ignorância religiosa, que algumas questões espirituais aí sofrem muito, com isso, seja as religiões afro, seja o kardecismo, enfim, elas sofrem muitos ataques, pelas questões vindas muitas vezes de religiões cristãs. Então eu, muito jovem, comecei a estudar para entender que era isso que acontecia comigo, e eu comecei também a participar de grupos de jovens dentro da igreja. Como disse para vocês, eu nasci no berço cristão católico, fui batizado, participei do berço cristão católico a vida toda, busco todos os dias Deus na minha vida, faço minhas orações ao Senhor Deus do Universo, ao Senhor Javé, que eu chamo Ele pelo nome, ao Espírito Santo, faço as orações aos meus anjos da guarda, ao meu guia espiritual, a voz que fala comigo, Mas na época que eu comecei a frequentar o grupo, na igreja, no grupo dos jovens, foi onde eu tive um contato maior, comecei a ter um contato maior com a minha espiritualidade. Por quê? Porque ali você orava, você louvava, você tinha aquelas questões de orar pelo seu próximo dentro da igreja, E nesse momento que eu comecei a participar dos grupos dos jovens dentro da igreja, foi um momento também em que essa voz que fala comigo e Deus começou a usar muito essa minha questão sensitiva para fazer revelações para as pessoas dentro da igreja. E dentro disso também foi onde eu comecei a ter uns certos problemas dentro dos grupos de orações. Eu vou explicar isso para vocês, tá? O que acontece é que muitas vezes no grupo de oração, por vezes ali você encontra pessoas que elas estão necessitando de uma palavra, pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão necessitando às vezes de uma orientação e vão ali para pedir orações. Mas a grande questão é que muitas vezes nem sempre quem está ali na frente para orar, para dar uma palavra, está realmente sendo usado numa comunicação, se é que eu posso dizer assim para vocês, espiritual com Deus, para orar, revelar alguma coisa, ok?
Então, eu tive algumas questões assim que aconteceram comigo, e eu queria relatar 2 casos que aconteceram, para vocês terem a dimensão de como Deus me usava dentro da igreja, nesses grupos de jovens, né, através desse meu dom que eu recebi desde criança. E eu queria contar para vocês como aconteceu e o que aconteceu depois, quando a coisa começou a dar uma certa dimensão, em que houve um bloqueio, né? Começaram a fazer um bloqueio comigo, e eu queria contar isso para vocês. Então, um dos primeiros casos que eu queria contar para vocês, de todos que aconteceram comigo, foi um caso de um policial que ele sofreu um acidente. E esse policial, na época, ele trabalhava com meu pai, porque meu pai era policial, tá? E eu estava no meu local de trabalho e eu recebi, né, a confirmação de que ele tinha sofrido um acidente, de que a esposa tinha morrido no acidente, a sogra também, e acho que só ele e o sogro sobreviveu. Só que ele sobreviveu ao acidente, porém ele estava em coma no hospital e desenganado pelos médicos. Os médicos já estavam falando, né, a gente está esperando só realmente parar, né, o cérebro parar para a gente poder dar o óbito dele, né, porque não tem mais jeito, e se sobreviver vai ficar vegetativo, não vai andar mais. Eu lembro que eu estava no meu local de trabalho e um cliente meu, que era cuidador do hospital, passou por mim e falou para mim assim: ô Júnior, você conhece o policial fulano de tal? Não vou citar o nome dele aqui porque seria indelicado da minha parte, tá, gente? Eu falei: sim, conheço, ele trabalhou com meu pai, conheço sim. Ele falou: olha, ele está muito ruim no hospital, viu? Eu falei: sério? Eu falei: ele sofreu um acidente, a situação é essa, tal. E eu falei para ele: olha, eu vou colocar ele nas minhas orações. E ele falou assim: então, ó, tô falando para você porque eu sei que você é um rapaz de muita fé, então você faça as suas orações, né, e vamos fazer uma corrente aí, para ver se esse nosso amigo sai do hospital, né? Eu falei: tudo bem. E realmente ele era uma pessoa muito, ele é uma pessoa, porque está aí, ele é uma pessoa muito bacana, não tenho nada que falar contra ele. E eu comecei a orar para esse colega do meu pai da polícia, né? E eu lembro que eu comecei a fazer minhas orações e, conversando com Deus, né, eu fiz um voto. Falei: Deus, trabalhe nessa situação, porque eu prometo que, se o Senhor for trabalhando nessa situação, eu vou até o santuário de Aparecida do Norte e vou levar uma foto desse policial lá em Aparecida, tá? Como de fato levei. E a voz que fala comigo, né, o meu mentor espiritual, meu guia espiritual, ele falou assim: Júnior, ore e tenha certeza de que ele vai ter a libertação dessa questão. Ele vai sair do hospital, ele vai sair do coma e vai voltar para casa. A voz disse isso para mim. E eu lembro que eu fiquei fazendo oração por 7 dias. E eu lembro que naquela semana, esse cuidador do hospital veio falar comigo. Eu falei para ele assim: olha, você foi lá no hospital ver? Ele falou: não fui. Ah, mas vai porque ele está muito ruim. Eu falei: não, eu vou quando ele estiver na casa dele. Ah, mas eu não sei se ele volta para casa. Não, ele vai voltar, porque nas minhas orações Deus já falou comigo, através da voz que fala comigo, de que ele vai para casa. Ele falou: nossa, Júnior, Deus te ouça. Ele falou: não, Deus está trabalhando. Quando ele estiver na casa dele, eu vou visitar ele na casa dele. Naquela semana encontrei um outro policial que veio falar para mim: ah, você está sabendo do fulano, sofreu acidente? Eu falei: estou sabendo. E ele falou para mim assim: e aí, você já foi visitar ele? Eu falei: não, eu vou visitar ele quando ele estiver na casa dele. E eu lembro que esse policial falou para mim: olha, mas eu não acho que ele volta para casa dele não, viu? Porque ele está muito ruim. Inclusive os médicos já desenganaram, falaram que só um milagre. E eu lembro que eu olhei para esse policial e falei para ele assim: mas eu acredito em milagres, né? E esse policial meio que riu, debochado de canto, assim, falou: se você pensar isso. E eu sei que eu orei 7 dias, e depois de 7 dias de oração, esse cuidador passou na porta do meu salão e falou para mim, falou: olha, Júnior, ele saiu do coma, vai para casa amanhã. Eu louvei a Deus, glorifiquei o nome de Deus, falei: bom, agora eu vou lá visitar ele, no final de semana eu vou lá. E eu lembro que no domingo, naquele domingo do final de semana, eu lembro que eu trabalhei pela manhã. Aí eu falei para minha mãe, falei: mãe, estou indo lá visitar o policial que sofreu acidente, que era colega do papai. E ela falou: olha, Júnior, vai lá. Mas eu fico falando: então, mãe, eu estou indo lá para levar a minha palavra para ele e levar as minhas orações para ele, pode ficar tranquila, porque família, por mais que seja família, tem uma certa restrição quando sabe que você tem um determinado tipo de dom, né?
como dizia o Senhor Jesus, o profeta não é aceito dentro da sua própria terra. Essa é a grande verdade, tá? E eu lembro que eu fui na casa desse policial. Eu lembro que o pai dele estava varrendo na frente da casa. Eu falei: oi, aqui que mora o fulano de tal? Oi, sim, sou o pai dele. Eu falei: então, ele trabalhou com meu pai, eu sou o Júnior e tal, e eu queria saber se eu podia fazer uma visita, que eu sou da igreja, né? Eu vim da igreja, e eu queria trazer a palavra para ele. Ele falou: não, por favor. Eu falei: olha, parece que vocês são de uma outra doutrina, né? Eu sou católico, mas se não tiver problema. Ele falou: não, toda oração é bem-vinda. E eu lembro que quando eu fui entrando para dentro do portão da casa dele, o pai dele falou para mim assim: olha, moços, só que ele perdeu a memória, ele não está lembrando nem das pessoas da família, então se por acaso ele não te conhecer, o senhor não fica chateado não. Eu falei: não, tudo bem, só vim orar por ele. Aí eu lembro que eu entrei, né, dentro do quarto dele, atrás do pai dele assim. O pai dele acendeu a luz e falou: filho, você tem visita. Quando o pai dele acendeu a luz, que eu saí de trás do pai dele, ele olhou para mim e falou: pai, eu conheço ele é o Júnior, filho do Domingues. O pai dele falou: você conheceu o moço? Ele falou: eu conheço, pai, ele é meu amigo. O pai dele ficou tão emocionado, o pai dele, o olho encheu, ele falou: moço, peraí que eu vou pegar uma cadeira para o senhor. Eu falei: pode? Ela falou: oi, tudo bem, como é que você está? Ele estava na cama deitado, muito magrinho, né? E ele falou: não, estou aqui, os médicos falaram que eu não vou andar mais, os médicos falaram que eu não vou mais fazer nada, não vou poder trabalhar. E eu falei para ele assim: olha, acima de qualquer medicina existe Deus, e Deus ele já está agindo na sua vida, e eu vim hoje trazer uma mensagem para você. Eu lembro que na minha primeira visita, eu fiquei com ele acho que umas 5 horas conversando com ele me perguntando algumas coisas, eu explicando para ele, dentro do plano espiritual, claro. E eu lembro que eu falei para ele assim: eu vou te visitar 4 vezes. A 5ª vez é você que vai me visitar lá no meu local de trabalho. Você vai chegar lá dirigindo uma viatura. E ele falou: ah, mas será? Porque os médicos falaram: olha, tome posse do que eu estou te falando. Eu falei: mas hoje na minha primeira visita eu preciso de uma coisa. Eu falei para ele assim: ó, eu quero que você me dê uma foto sua, porque eu fiz uma promessa de que você saindo do hospital e voltando para sua casa, eu ia levar a sua foto lá em Aparecida do Norte. Nossa, Júnior, mas nós somos evangélicos. Eu falei: olha, meu negócio foi feito com Deus, não foi feito com a sua religião, não foi feito com o seu pastor, e agora você vai cumprir isso, eu preciso de uma foto sua. E ele falou assim: a hora que meu irmão chegar, ele pega uma foto e te dá. Eu falei: tá bom. Ele falou: como tem que ser essa foto? Eu falei: pode ser qualquer foto. Aí eu lembro que eu falei para ele: pode ser inclusive até uma foto sua no tiro de guerra, a roupa do tiro de guerra, né, do serviço militar, que deu com 18 anos, que Deus sabe que é você que está ali. Aí ele deu uma risada, né? E nisso a gente conversando, o irmão dele chegou e falou: irmão, vê onde tem uma foto minha e dá uma foto para o Júnior que ele tem que levar, que ele fez uma promessa para eu sair do hospital. O irmão dele chegou com a caixa de fotos, olhando várias fotos, e aí o irmão dele foi revirando e falou assim: ó, pode ser essa? Era a foto dele vestido com o traje do tiro de guerra, né, do serviço militar, com 18 anos, na frente de um tanque, com o braço para trás. O irmão dele: pode ser essa? Eu só falei assim: pode. E mostrei a foto para ele, ele abaixou a cabeça e falou: não é possível. Eu falei: essa aqui eu vou levar. E está lá em Aparecida. E aí eu fui falando de Deus para ele tudo, e sempre profetizando para ele. Falou: Deus está te falando que você vai andar de novo. Você vai andar de novo. Tome posse, meu Deus não é um Deus de mentira. E Ele fala comigo, é através da voz que fala comigo. E aí eu lembro que na 4ª visita que eu fui fazer para ele, aí eu lembro que eu falei: bom, está na minha hora, eu tenho que ir embora. Hoje é minha última visita, estou esperando você lá no meu trabalho lá, hein? Você vai me visitar. Ele falou assim: pode deixar, Júnior. Aí ele falou assim: ó, peraí que eu vou te acompanhar. E eu achei que ele ia pegar e puxar a cadeira de roda para poder sentar na cadeira de roda. Eu falei: não se deu trabalho de pôr a cadeira, eu mesmo vou. O porteiro falou: não, peraí. Ele pegou e enfiou a mão debaixo, atrás do guarda-roupa, pegou as muletas e ficou em pé nas muletas. Eu falei: você já está ficando em pé nas muletas? Ele falou: comecei ontem. Eu falei: glória a Deus. Eu falei: em breve estou vendo você lá no meu salão com a viatura. Tudo bem, passou um tempo. Aí eu lembro que passado alguns meses eu estava trabalhando, atendendo uma cliente, de repente parou uma viatura na porta do salão.
uma viatura da polícia. E como era um local que tinha alguns bares, eu falei, deve estar tendo alguma confusão, né? Porque a cliente, nossa, Júlio, tem um polícia. Eu falei, deve ser alguma confusão em algum bar. E eu lembro que, de repente, dentro do meu salão entram 3 policiais. O policial que eu tinha orado por ele e mais 2 amigos dele. E eu falei, oi, tudo bem? Eu falei, e aí, como é que você está? Tudo bem? Ele falou, tudo bem, graças a Deus. Ele falou, vim trazer alguns livros que tinha deixado para mim. E eu falei para ele assim, e a sua vida? Como é que tá? Tudo bem? Aconteceu tudo como eu falei? Eu lembro que ele olhou para os policiais e falou assim, gente, eu não sei qual a conexão que esse rapaz tem com Deus, mas tudo que ele falou aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Aí eu falei para ele, amém. Aí eu falei para ele assim, e o que falta agora para sua vida ficar boa? Ganhar na Mega Sena? Aí ele falou assim, seria bom, você não tem os números para me passar não? Eu falei, não, esse dom Deus não me deu. Então esse foi um caso em que Deus me usou para interceder, orar por essa pessoa, e o rapaz saiu do hospital e está aí até hoje trabalhando na polícia em plena saúde. Um outro caso foi quando eu participava do grupo de oração da igreja, e que algumas pessoas, né, como eu falei para vocês no começo do vídeo, ela para pedir orações, e eu lembro que uma senhora chegou em prantos no grupo de oração, e ela estava querendo, né, oração, tudo, e 2 meninos do grupo falaram, Júnior, vem aqui orar com a gente. E aí ela ficou ajoelhada no banco da igreja, e chorando muito, com a Bíblia na sua frente. E eu lembro que os meninos do grupo de oração começaram a fazer as suas orações, começaram a falar um monte de palavras, e só que o grande problema é que muitas vezes nesses lugares eles falam palavras como um de dois, vamos dizer assim, né? Uma palavra que serve para qualquer pessoa, falando palavras muito vagas e tudo. E eu lembro que eu estava quietinho e a voz começou a falar comigo, falou, Júnior, sabe qual é o problema dessa mulher? É isso, isso, isso. Fala para eles. E aí nisso eu abri a minha boca, e eu comecei a falar assim, olha Senhor, através da voz que fala comigo, o Senhor está me mostrando que essa mulher estava em casa, e que o marido dela estava vendo um homem vestido de preto, e com chapéu e barba atrás dela, e que o marido dela começou a rir, a debochar dela, falando, tem um homem atrás de você, e esse homem está prejudicando o casamento dela com o marido. Esse homem está trazendo a desavença para dentro da casa dela. E nisso que eu comecei a falar isso, essa mulher começou a chorar mais ainda. Ela começou a chorar. Eu falei, então Senhor, o Senhor está repreendendo isso agora. Você está lançando fora da casa dessa família, porque a casa da família é a casa do Espírito Santo. E você está lançando fora agora, nesse momento, essa pessoa, esse ser escabroso de dentro da casa dessa mulher. E eu lembro que essa mulher começou a chorar muito, e eu comecei a repreender, e terminamos a oração. Quando essa mulher levantou, os meninos que estavam junto comigo falaram, você está melhor, irmã? Tudo. Aí ela falou assim, gente, Deus usou esse menino para falar comigo. Esse menino falou exatamente o que estava acontecendo comigo. Eu estava esperando para vir para a igreja, eu estava sentado numa poltrona, meu marido no outro sofá, e ele começou a rir de mim. Eu falei, o que você está rindo? Ele falou, tem um homem atrás de você aí, e ele está dando risada, um homem de chapéu e com barba. Ela falou, você está bêbado? Ela falou para o marido. Ele falou, não estou não, ele está aí. Ela falou, troca de lugar comigo. Eles trocaram de lugar, ela sentou onde o marido estava, o marido sentou na poltrona, e ela falou, você está vendo ele ainda? Ele falou, ele está aí do seu lado, está rindo, está debochando de você. Então ela falou que realmente aquilo que eu falei que estava acontecendo na casa dela, estava acontecendo. E ela falou que aí naquela semana, ela e o marido brigou, e naquele dia específico que esse homem estava presente, que o marido quase chegou a agredir ela fisicamente, tudo. E aí ela falou assim, ele falou exatamente aquilo que está acontecendo na minha casa, os meninos ficaram pasmos. Aí eu falei, irmã, não fui eu, Deus falou com você através da voz que fala comigo, e toma posse, porque Deus já eliminou esse problema de dentro da sua casa, e agora você vai chegar na sua casa e seu marido vai estar em paz. Na outra semana, no grupo de oração, foi ela levando o marido e as 2 filhas. A família inteira veio para o grupo de oração. Então, Deus ele começou a me usar no grupo de oração, através dessa voz, revelando coisas, falando coisas, e muitas pessoas começaram a não querer esperar o grupo de oração no final de semana, e começaram a vir me procurar no meu local de trabalho para que eu orasse por elas, e isso incomodou o pessoal do grupo de oração.
E foi aonde o pessoal do grupo de oração da igreja fez um sermão um dia falando: olha aqui, gente, lugar de pedir oração é dentro da igreja, não é ficar indo em salão de ninguém não, em comércio de ninguém não. Vocês têm que buscar Deus aqui. Então vocês podem parar de ficar procurando oração em outros lugares. Falando isso logicamente para mim, porque eles estavam olhando para mim, né? E eu lembro que a partir desse dia foi aonde eu parei de frequentar grupo de oração, porque eu entendi que ali, muitas vezes, não criticando, gente, porque eu sei que dentro da espiritualidade existem pessoas que falam na língua dos anjos realmente, sabe, que são tocados por Deus e começam a falar na língua dos anjos. Mas muitas vezes em grupo de oração a gente vê pessoas lá falando, fazendo barulho com a boca, né, fingindo que está falando em línguas quando na verdade não está. Pessoas falando que estão sendo usadas por Deus para revelar coisas e na verdade não estão repetindo palavras prontas. Então Deus me usou muito dentro da igreja nos grupos de oração, e quando eu vi que eles começaram a me perseguir por conta disso, foi onde eu parei de frequentar grupo de oração dentro da igreja, e hoje levo minha fé indo à igreja quando meu coração toca, faço minhas orações 3 vezes ao dia na minha casa, faço as minhas entregas no meu altar que eu tenho na minha casa, e só vou à igreja quando realmente o meu coração toca para ir. Não vou na igreja para ficar mexendo em celular, como vejo muito acontecer. Não vou na igreja para ficar lá fazendo carinho em namorado, como eu vejo muitas pessoas fazendo isso em namorado e namorada, né? Até porque eu acho que igreja não é local disso. Não vou à igreja para ficar reparando a roupa das outras pessoas, né? Que também é uma coisa que não é correta. Então eu acho que a igreja é um local que, para você estar, né, você tem que realmente estar com a cabeça, com a alma, com o seu coração ali, não você ir por ir. Então eu só vou na igreja realmente quando tenho vontade de ir, mas cuido da minha espiritualidade dentro de casa, fazendo minhas orações, minha prece, acendendo velas para o meu anjo da guarda, para os guias espirituais, fazendo as entregas de pessoas que pedem oração para mim no meu altar em casa. E desde então eu trabalho assim com a minha espiritualidade, ajudando as pessoas, né, da maneira que eu posso, mas não dentro da igreja, entendeu? Então, gente, essa é um pouquinho da minha história que eu queria contar para vocês, de como Deus muitas vezes usa você que está aí, que também tem um dom espiritual, como Deus pode usar você dentro da igreja, mas também fora dela, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero deixar um grande abraço, um grande beijo para todos vocês que estiverem assistindo esse vídeo aí, tá? Pedir novamente para você que está chegando agora, faça a sua inscrição, curta meus vídeos, ative o sininho das notificações, deixe seu comentário sobre a sua experiência que você já teve na igreja ou sobre o que você achou desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com pessoas que gostam desse tipo de assunto. E, gente, espero vocês no próximo vídeo, tá? Tem mais vídeos para estar entrando aí no canal, vou estar postando por esses dias que eu estou editando, tá? E quero deixar um grande abraço para vocês e desejar que Deus abençoe a vida e a semana de vocês, tá bom? Grande abraço a todos vocês, até o próximo vídeo, viu? Fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau.